Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Que bom ter você aqui para rezarmos juntos. Hoje é sábado e queremos nos consagrar ao Senhor pedindo a proteção de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria. Que ela nos auxilie, ela nos cubra com o seu manto protetor e nos proteja como filhos. Nós vamos ouvir no Evangelho de hoje que Jesus chama as crianças para perto de si. Que nós possamos rezar e pedir a graça de termos esse coração puro e simples, assim como é o coração das crianças. Que a nossa fé seja verdadeira, que a nossa fé seja sincera, assim como as crianças, quando estão dialogando e estão próximas de nós. Elas revelam Deus através do seu jeito sincero de ser. Pegue a sua Bíblia, hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 13 ao 15. O texto diz assim: Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Observamos no Evangelho de hoje um ensinamento que reverte uma mentalidade histórica. As crianças eram tratadas com um certo desprezo. Elas só podiam fazer parte, inclusive, da vida religiosa a partir dos 12 anos. E isso nós vemos que aconteceu, inclusive, com Jesus, quando Jesus foi apresentado ao templo. E ali Jesus faz a leitura com 12 anos. Assim era o costume. Mas Jesus não está preocupado em cumprir costumes, tradições. Jesus sim quer nos aproximar de Deus e Jesus vê nas crianças um exemplo e um modelo de seguimento de Deus. Por isso Jesus diz: não repreendam as crianças, deixem que as crianças venham até mim, porque delas é o reino dos céus. A partir do momento em que Jesus deixa esse ensinamento, Jesus como que vira a página e constrói uma nova história. Até então, as crianças eram repreendidas. A partir de então, Jesus diz: olhem para elas, porque se vocês agirem como elas, vocês herdarão o reino dos céus. É muito bacana ouvir esse ensinamento de Jesus. E aí nós começamos a pensar como as crianças agem. Agora, nós precisamos ter claro uma coisa. Uma coisa é a pureza da criança e outra coisa é nos tornar infantiloides, criançolas. Coisas totalmente diferentes. Olhar para as crianças é ver esta pureza. Você senta para brincar com uma criança e você vê que a criança ela não tem maldade. Ela brinca com você, ela quer que você interaja, ela começa a oferecer brinquedos para você, ela quer interagir, ela quer se comunicar. E ainda mais, nós podemos sentar todas as crianças, independente de credo, de cor, de raça,
de grau social, né, rico ou pobre, se elas se sentarem todas para brincar, elas não se olham com discriminação, com preconceito, mas elas simplesmente querem viver aquele momento, elas querem brincar. Assim, quando nós visitamos as escolas e nós vemos as crianças interagirem, é assim que Jesus quer que a gente haja também, sem discriminação, sem preconceitos. Muitas vezes nós temos as nossas frases prontas quando vamos nos direcionar a alguém. Quebre esses paradigmas. Tire esse gesso do seu coração que te formata de uma forma tão negativa. Invista nas crianças e aprenda com as crianças. Então, um escritor educador, chamado Issam Atiba, e ele tem uma frase que é muito curiosa, um pouco dura até, mas que é muito verdadeira. Ele dizia assim: levem os filhos para a igreja e não terão de buscá-los na delegacia. É interessante, parece dura essa frase, mas se nós investirmos na educação dos filhos e no cuidado dos filhos, formando-os inclusive na vivência da fé, muitas coisas serão simplificadas. Levem os seus filhos para a igreja e não terão que buscá-los na delegacia. Invista na educação do seu filho. Mas não só na educação intelectual, na educação religiosa também. Para que ele aprenda sempre mais a se relacionar, a ter uma boa educação no falar. Como é bonito uma criança educada, não é mesmo? E como os adultos, inclusive, se afastam das crianças que são mal educadas, desbocadas, que falam palavrões, tão feio. Mas elas aprenderam com quem? Com os adultos. Então forme bem o seu filho, invista no seu filho, reze com o seu filho. E todas as coisas serão diferentes no futuro. Você não vai se arrepender. Gaste o seu tempo, gaste-se em favor dos seus filhos. Peçamos a bênção de Deus sobre nós e sobre as nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.